João! Ai, olá! Olá, olá, estou sendo ouvido. Boa noite a todos. Boa- Tenham todos uma boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite a todos. Tenham todos, sim, uma belíssima noite. Referências e referências. Já começa assim, maravilhosa. Tudo bem? Meu Deus, olha que luz homofóbica. Eu não tinha Não é, planejado isso. menino? Ah, mas Tudo aqui, eu já ótimo. tratei de botar um filtro. Olha minha mão, parece um Olha fantasminha. Eu que já botei um filtro. ridículo. Dá pra Não, pôr filtro bonito. se eu tentar botar um filtro nesse, meu amigo, já era. Aqui é só mesmo a vontade que Por segura essa. quê? Será que dá? Não sei. Eu não vou Claro que tentar. dá. O mundo- Tá, Vocês que me aceitem. isso Quem não mesmo. gostar, faz assim na tela, faz assim e me cobre, que eu tô embaixo mesmo. Cobre só a sua Eu tô metade. de baixo, faz só assim, não tem problema não, tá bom? Ai, gente, tudo Olá, bem? Como olá. é que estamos de quarentena? Ah, maravilhoso. Muito bem, muito bem. Ah, tô tomando banho todo dia, tô escovando o dente todo Você dia. tá? Você tá mesmo? Tô sim, tá bom? Então, Eu quem não tomei tiver, por banho favor. pra live, no caso. Eu também. Eu, até de cabelo eu estava. Essa quarentena é tão absurda que até cabelo eu tinha. Eu disse, isso não pode, não posso usar minha imagem pública com cabelo. Tirei Então, tudo, o já era. meu Oi, cabelo, ele. Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Só fala com o João, é isso? Sim. Eu tô vendo. O meu cabelo, ele tá parecendo cortado, porque eu intimei meu namorado a cortar meu cabelo, né? E a gente cortou o cabelo um do outro. Enquanto ele não tá aqui, eu posso falar que ficou faltando aqui Ficou uns uma coisinha chumacinhos. mesmo. Eu Mas, não quis comentar, mas eu olhei e eu disse, ok, isso aqui não, ó, esse fio, falhando. Isso não eu é tô vendo. assim. Não pode, não pode. Eu fui, na verdade, intimado a cortar o cabelo do meu namorado, mas eu disse: Você Hum, quer? A experiência eu tenho. tem Aqui a certeza? gente corta. Mas Aí já em cima não eu tô com quis. Tá lá. em cima eu tô com o cabelo aqui, menino, que ó, ele tá Aí. disfarçando bem, mas ele tá Jesus! enorme. Ele tá enorme. Ah, Não vou nem e mexer é um viado demais. sem o franjão. Não é, menino? Joga pra cima. Tá, Paulo, você é um falso. Só porque eu pedi, você agora vai me falar que eu sou Isso. incrível? Não vem com essa, não. Eu não quero Falta a de educação. rebarba do seu comentário, não. Mentira. Aquele. Não me interessa, Ah, não, mas. Não é tô nem isso? aí. É isso que você tem pra mim? É um você também? Não, não é assim. Ei, João, pra quem Olá. não conhece, que eu acho que a maioria de quem tá assistindo aqui são os seguidores, Não fãs conhece. Não de conhece. João Will, né? Apresentador do Noite Adentro, um programa Sim, de do Noite rádio Adentro. muito Tô até chique. com um copinho para fazer a plub. Eu Tá, vim meu com ele. bem. Eu também tô com um copinho. Não é pra fazer publi, mas é só pra Hum, manter o hum, nível. hum. Que gosto é esse? É de inveja. É É mesmo de inveja? inveja que eu Que delícia, tá senti. Achei que era geladíssimo. água. Não era, era inveja do meu. No meu não Ah, era água, ah. não. Me conta, o que que é o Noite Adentro, pra quem não conhece? Vamos lá. Para quem não conhece, Noite Adentro, que inclusive era para estar por aqui. Cadê? O Noite Adentro Minha é um irmã programa. entrou. Beijo, Diana. Ah, pronto. Fala. Um beijo, irmã. Agora a O gente Noi- tem que pegar leve. É. Não, aqui todo mundo é de família. Todo Aqui é mundo de family família. friendly, não tem nada Uhum. de. Não, aqui é live de Não tem respeito. Se eu soubesse, eu baixaria, tinha que até isso? gastado. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Oi, Deus. Lucas, ele tá assistindo pelo perfil da Diana. Ai, meu Deus. Quantos anos? Ai, meu Deus. Eu morro de 9. medo. Eu não sei lidar, não. Me conta o Desculpa que que é o já Noite antecipado, Adentro. Vamos Lucas. lá. Eu não sei. Noite Adentro é um programa de rádio. Uhum. Atualmente não está no rádio por motivos de quarentena, por motivos de isolamento. Sim. Mas nós estamos fazendo a nossa pequena versão. Então, se você procurar no seu agregador de podcasts favoritos, você vai encontrar o Noite Adentro, Chique atualmente dele. como Quarentena Adentro, que é a nossa versão Pocket, nossa versão Claro.
Cada um na sua casa, respeitando o isolamento, mas conversando, porque a gente ama fazer a loucura que é o Noite Adentro. Então tá lá. E todos os Maravilha. episódios que foram ao rádio também estão lá, podem ser ouvidos. A gente não tem edição, não tem pauta, não tem noção, então vai lá e escuta, é maravilhoso. E vocês não São conhecem os impossíveis. convidados. É isso, essa é a parte mais interessante. Inclusive foi por isso que a gente acabou precisando sair do rádio, porque a principal ideia do programa é receber um convidado que a maioria não conhece. Então, Uhum, nós somos pelo menos 3 apresentadores no ar. Fixos somos eu e Lívia, que é para estar aqui, uhum. não está agora. Eu e Você Não, Lívia não dá para e contar. alguém. E é sempre um de nós que chama o convidado, mas os Uhum. outros não conhecem o convidado e não podem pesquisar sobre. A gente faz questão que não pesquise, não olhe, não sabe quem é, que é para a gente conhecer a pessoa lá na hora. O que é Arrasou. muito legal, muito interessante, mas E não também é um tem ótimo tema, motivo né? para Então, não fazer assim, agora. Não, nenhum. É, é muito legal, mas também é o motivo da gente não conseguir fazer durante o isolamento. Porque se é eu não certo. conheço o convidado, eu não sei de onde vem, não sei se está respeitando o isolamento, não Sobre sei não, com se tomou certeza. banho de álcool gel, não sei. Então, é melhor cada um na sua casa e aí a gente faz essa versão menorzinha. Falando em podcast, falando em pessoas que estão aqui, o Não Está na Lista acabou de entrar, Tatiana. O Não Está na Lista é Uhum. um outro projeto meu, em Hum. parceria com a Tatiana, que eu acredito que é quem está no perfil. Eu espero, se não for Oi, ela, eu Tati. estou assustado um pouco. Foi Que é uma hackeada. grande amiga minha, de épocas de ensino médio. E a Uhum. gente retomou nossa amizade esses dias. A gente está com um projeto super legal, Interesse que chama, né? comentando sobre o filme. Eu não quis usar essa palavra, mas pode ser sim. Comentando sobre filmes que não estão na sua lista, não estão na lista do Oscar, não estão na lista de ninguém. Filmes Uhum. esquecidos do mundo, mas que a gente Ah, lembra. E é algo muito, muito interessante. A gente está produzindo tudo e no começo do próximo mês vai sair o primeiro episódio. Então já segue aí, já manda os ois, já fica seguindo que vai ser. Tá muito interessante, tá muito legal. É que algo massa. muito, muito especial. Então, Tá bom, mais então essa plug também. acabou que você já deu o link pro tema da live de hoje. Já, filmes. Vamos falar sobre Olha, tá vendo? filmes, vamos falar sobre séries. Apresentador, gente. Apresentador é Aqui é isso. experiência no Não é? improviso. Você Eu também. achou que não? Eu estava pronto já. Tá vendo? Quando você achou que não ia render, João já entrou ali com o Não link. tem A gente essa. vai falar sobre filmes e séries que formaram a gente enquanto seres. Eu não sei se a minha irmã ainda está online, mas enquanto Meu Deus, como é que seres olha? LGBT que somos. Sim, como as pessoas queer. Fala queer, que às Como vezes pessoas nem todo queer. mundo. Isso É. aí. Me conta qual foi a sua primeira série, o primeiro programa que você assistiu, que você lembra de ter assistido assim na sua vida, que você falou assim, eu acho que eu tô gostando de alguma coisa Está, que não era está para mexendo eu comigo. gostar, de repente. Está mexendo Exatamente. comigo. Uhum. Esse Ranger vermelho está olhando para mim diferente. Eu parei. Eu parei muito tempo para pensar. Olha, a irmã tá aqui ainda, meu Deus. Tá aqui ainda. Tô te É o de vendo, hein, cima Lucas? mesmo, pelo Ó, amor de tô de Deus. olho. Aqui, pelo amor de Deus. Eu parei muito tempo para pensar em séries e filmes e tudo que fosse. Ah, mas antes de mais nada, eu percebi que a minha época de infância, que não faz tanto tempo assim, a gente não tinha tantos personagens LGBT, tantos personagens queer na mídia. O que é Sim, muito estranho, porque se a gente pensar hoje, a gente tem os poses da vida, a gente tem os drag races da vida, a gente tem. Já teve Glee, já teve vai tantas ter. Pô, séries e Glee, eu esqueci filmes. de botar Glee na minha lista. Tem Glee, existiu Glee. Gente, é, mas, mas assim, não tinha muito.
Mas tinha Não, aquele personagem que a gente assistia, que a gente era isso falava, que "Nó, eu. é o próprio Ranger vermelho, que se a gente olhava. O Isso vermelho aí eu não, porque o tô vermelho era sempre o padrão. E aqui a gente é contra. A gente vai nos do mesmo. dois. Vamos no verde, vamos no verde. Vamos no azul, que era mais Paulo, quantos nerdzinho. anos você tem para Glee ter sido definidor da sua vida? Eu tô Mais um. deprimidíssimo. Olha a louca. Que Glee foi a definição. Que Glee, menino. Glee é uma série desses dias. Ele é agora, é. Você está Glee foi pensando em outra ontem. coisa. Eu, hein? Glee. A outra assistiu Titanic no cinema, Ju, vem com Glee. Glee vê. definiu minha vida. Tá bom. Você lembra Ah, de algum programa que você mas assistia é assim? isso. Eu, eu, Ou que você eu assistia escondido? Porque eu tenho umas boas histórias de programas que eu assisti escondido. não era o Cineband Privé. Aí tem a criança na live. Não, Não, isso olha, não pelo amor. existe. Não era. Então você Eu vou falar que eu sempre, quando criança, eu nunca fui uma criança. Eu fico com medo agora da criança estar na live. Eu fala nunca logo, fui uma criança muito viada na minha vida. Eu não sei se é porque minha educação já foi bem restrita, conservadora. sim, um pouco conservadora. E aí eu mesmo me coloquei bloqueios para esses personagens, para essas sensações. Eu me Sim. coloquei. Inclusive, minha casa tinha vários VHS, vários filmes e tudo, mas não tinha nenhum filme de princesas, não tinha nenhum filme, mesmo os da Disney, não tinha, que era para não, para evitar Uhum. a fadiga. Ironicamente, e aí eu vou falar desse personagem. Ironicamente, tinha um filme da Disney que vendo hoje era o filme mais homoerótico que a Disney já conseguiu produzir nos anos 90 para cá, que se chama Ah, Tarzan. Aquele eu, filme era exclusivamente um homem de sunga. Não era nem de sunga, era uma tanga. Então, aquilo para uma criança já foi diferente. olha, Foi diferente pra mim. então, Mas eu mas de você sabe. verdade. Pode Pode falar. falar. Não, fala você, termina essa história com Pá, Tarzan. mas eu de verdade tentei me evitar. Era quase como se todo o assunto sexualidade, todo o assunto que envolvesse a questão sexo, tabu, eu, eu evitava. Eu fui uma criança muito mais de comédias e cartoons e uma comédia mais nonsense, justamente para evitar mesmo Sim. a Mas isso veio de, precisar essas questões. mas isso veio de você ou veio da sua família? Porque eu também tinha isso, mas isso Uhum, veio muito da criação que eu tive. Então, assim, com a criação que eu tive, quando pequeno e aí pré-adolescente e tudo mais, eu desenvolvi essa coisa meio, ai, isso não é legal, ai, isso não uhum, precisa. E hoje, depois de muito, por exemplo, RuPaul's Drag Race, eu lembro de já ter assistido algumas temporadas bem antigas quando eu era uhum, menor e ter odiado, sabe, assim, ter odiado, ter uhum, olhado, ter falado, nossa, demais, desnecessário e blá 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 blá. E depois de grande, depois de ter entendido, né, tipo, tudo o que é, tudo que representa e tal, deu falar, caramba, o que eu, tipo assim, o perdi. que eu perdi? Mas assim, Uhum. claro que esse tipo de coisa a gente acaba correndo atrás, né, assim, assiste depois e Ah, com depois certeza. entende. Maratona Até mesmo. porque, até porque tem muito filme, muita série que a gente, depois que reassiste, entende coisas que não entendia antes, né? Definitivamente. Definitivamente. Inclusive o Post Drag Race. Eu tive uma saída do armário muito tarde na vida. Eu vou bloquear aqui para não ver a cerveja, porque me dá vontade. O Eu quê? tive uma saída do armário. Cancela aqui. Por favor, eu fiz assim. Quem puder ler minha mão para ver o futuro, agradeço. Muito tarde na vida. Esse tempo todo, e aí respondendo a sua pergunta, eu acho que esses bloqueios eles vieram muito mais de mim do que de fato Uhum. da família. Era muito mais de evitar. Só que aí era só para mim. Eu preferi tanto evitar que eu me coloquei esses bloqueios, eu parei, eu me internalizei essa homofobia que
que era maior do que a do meu próprio ambiente. Então Olha. acabou que todos esses bloqueios eram meus. Hoje eu Uhum. percebo isso. Mas Entendi. na época eu coloquei só para evitar esse sofrimento. Que não me ajudou. Ao contrário, você sofre ainda mais. Mas a gente acaba Mas eu fazendo passei. o que sabe, ou, né, É, o que tá ao nosso foi, alcance no foi o meu momento que a gente instinto. Foi precisa o meu fazer, né? instinto, foi esse. Acabei fazendo isso. E inclusive Drag Race eu vim assistir muito tempo depois. Não é nem que eu comecei e achei demais. Eu nem Uhum. comecei. E aí eu falo Drag Race porque quem me conhece sabe que eu sou mesmo hoje credenciado por Drag Race mesmo para falar. Então, Sim. Pois é, Drag Race eu acho que eu fui começar a assistir assim, a partir da oitava, nona temporada. Então, tipo, é bem recente. Aí depois daqui, tipo, foi que eu comecei a assistir as temporadas anteriores, sabe? Tipo, que eu fui começar a entender e começar a ver as diferenças e tal. uhum. Eu Mas acho, eu não lembro. vamos falar Fernanda, Vai, vamos vamos. falar da infância. Me conta quais foram os seus programas O principal. preferidos. Eu quero polemizar, eu quero que a gente passe ridículo aqui nessa live, entendeu? Porque é O ridículo que dá quê? audiência. O quê? Eu só não tô de É. peruca porque eu não tinha aqui. Eu tô. Não que usar peruca seja ridículo, mas em mim Mas seria. é isso. Eu ia querer que fosse. Então, Sim. ah, o primeiro programa que veio na minha cabeça, tipo, a coisa mais essencial da minha infância, é um programa que até hoje eu amo. Sabe aquela Ah, história de você não pode assistir as coisas da sua infância de novo, porque ah, você vai odiar? Não ah. funciona para mim. Tudo ainda está no meu coração. Me E aí o conta. principal programa para mim tem que ser Digimon. E aí, inclusive, muitos dos meus amigos Ah, vieram na DM dizer, lembra de Digimon, não passando só para lembrar de Digimon. João, Porque quantos Digimon anos foi você algo tem, muito João? especial. Desculpa, cortou a pergunta. Falhou aqui. Eu tenho, eu tenho 26. Ai, João, eu tô. Ai, João. Dá Eu licença. sei, a gente já passou por isso. A gente já passou por isso. É agora que desce esse grau. Ai, é. Eu Então, tenho 26. nossa, você jura que esse foi tipo o primeiro? Você não assistia nada? Ah, Ai, não, não, mas olha talvez só, eu tá, vamos assistisse. falar de Digimon, porque você tem Vamos. seguidores que vão te matar se você não falar. Como que o desenho passou a te despertar? Tipo, bom, para começar, era isso que eu acabei começando. Como a gente não tinha muita representatividade, principalmente na TV aberta brasileira, que a gente até tinha séries que Uhum. existiam. Will and Grace já existia. A Queer Sim, as Folk já existia. Mas não chegava pra eu gente, tenho história de sabe? Crestbook, porque Ok? aqui, porque que acontece? Aqui em Essa era a casa, série de assistir escondido, não era? essa era a Essa era série de de assistir assistir escondido. escondido, gente. Queer as Essa era a Folk. série. Pra quem não conhece, você é muito novo, corre atrás. Ah. É, Mas mas assiste eu só. assisti, pelo amor de Deus, a gente tinha uma TV a cabo meio vagabunda aqui em casa, sabe, dessa, tipo, era meio uma agregadora de canais, e aí, tipo, A gente não vai usar o tinha termo época, gato. Ninguém não falou é, isso. não, Ninguém o tá pior que usando. não era, o pior que não Eu era, sei. mas Eu sei. eram umas TVs a cabo, assim, que eram meio bizarras. Então, tipo, tinha época que pegava MTV, tinha hora que não pegava, Uhum. tinha época que pegava HBO e tinha época que não pegava. Aí, menino, eu descobri essa série acordado de madrugada um belo dia, rolando no canal, nos canais. Me passa uma bela de uma cena de um Queer as Folk dessa, que eu não preciso entrar em detalhes. E, menino, eu Ah. falei, eita, eu acho, A pessoa assistindo e. não tem ninguém mesmo não, né? É. Eu acho ai caramba, ó, até me emocionei. Ficou nervoso, né? Menino, ó, suando frio. Me emocionei. Mas E é. antes, e você chegou a assistir Queer as Folk? Você não tem idade pra ter assistido Queer as Não, Folk. na época não. É por isso que eu digo, tipo, já existia representatividade, existia a, né,
Inclusive Queer as Folk, que é Era um degrau pesado pra acima da época. representatividade. Pois é. Então, Sim. tipo, isso existia. Não é que não existia, eu tenho noção que existia. Mas eu não tinha acesso a nada Uhum. disso. Aí eu Inclusive, acho que o até. mundo em geral também não tinha, assim. Não, Brasil de Eram maneira. meio Não. que séries que ficavam, tipo, Era bem escondidas, assim. alternativo. Era algo de propósito escondido. Claro. Queer as Folk eu vim ver bem depois. Uhum. Will and Grace, inclusive, eu vim começar a ver esse ano, porque entrou Uhum. no Prime Video. Uma leve plug aí de Entrou graça, eles então. Entrou, todos, tá no Prime todos, Video. incluindo as últimas As temporadas, originais. Não, as originais não até tem a nada do oitava. novo. Eu, se eu não me engano, é a oitava. Eu tenho um box de Ah, DVDs de Will and Grace. Eu amo Will and que Grace. maravilha! Eu tô assistindo agora. Ai, para, sem spoilers. Eu literalmente eu terminei hoje a quarta temporada. Vou entrar na Olha, a quinta. quinta temporada é maravilhosa. Eu amei a quarta. Uhum. Enfim. Mas isso existia, mas eu tô tendo acesso agora. E graças Uhum. ao Prime, né? Aham. E ao poder Porque, aquisitivo. inclusive, pois é, porque, inclusive, o Will and Grace, especificamente, eu tentei assistir várias vezes e nunca consegui legendas e tudo mais. Nada Uhum. disso aí é legal, não. Mas, tipo, acabei que nunca consegui assistir. E estou conseguindo agora. Então, Aham. existia. Mas eu não tinha acesso a esses personagens, a essas tramas, a esses plots. Que houve, gente? A Vi Beijo, tá comentando. Rabi. Eu quero saber por que que tá todo mundo Ficou bem elogiando o lindo. João e ninguém tá me elogiando. Eu tomei banho pra essa live, tá? Eu botei um filtro pra essa live, E eu tá? não, nada disso. Pelo amor de Tá Deus. vendo? Eu Não botei tenta lente pra demais. essa live que eu tô há 60 dias de óculos. Eu não botei a lente. Na próxima eu vou me preparar mais. Vou fazer. Ai, gente, eu falei, não, Não eu vou me botei porque apresentar assim a gente sabe. pro mundo lá fora. Eu acho que pelo menos vou dar uma É porque ajeitada aqui. isso aqui eu consigo organizar. Isso aqui eu não consigo. Então a gente coloca o óculos, porque ninguém pode ir no salão. Então fica por isso mesmo. Olha aí, Verdade. tá vendo? Lindo, lindo Ai, mesmo. Fico investido. obrigado, Fê, maravilhosa. Linda, que saudade de você. Ela me 50, elogiou 60 já, deixa dias. eu ver. Não, claro que não, ela é minha amiga, ela não é sua amiga. Dito, cancela. Mas onde era que eu tava, gente? A gente se perde muito fácil A nas gente estava em coisas. Queer as Folk. Sim, E eu tava lembrando, sabe, de outra. Que não é bem série, mas que já deu ali um despertar. É verdade, Ravi. eu Ai, ia Diana, mesmo. maravilhosa, minha irmã, tá vendo? Minha irmã, gente, não tô. Eu tava lembrando aqui que não são exatamente séries, mas. Mas série, estamos falando, eu tô falando aqui que não deve ser da sua época, porque eu era bem criança. Mas assim, teve Chiquititas, Teve. Eu cheguei a ver, porque mas reprisou, mas você deve ter eu chegado a vi ver as depois. temporadas finais. Você não deve ter visto as Eu primeiras vi, eu temporadas. vi depois. Fernanda, se você ler o comentário de Fernanda, parece que ela tá te elogiando, mas ela não tá. Ah, É, é? é. Hum, Chiquit- Chiquititas, porque. E aí tinha aqueles menininhos da minha idade e tal. Eu começava a olhar e falava, que bonitinhos. E ai, que uhum. gracinhas e tal. Olha esse mosca. Não é. Ah, então você pegou a mesma temporada que eu, Eu vi gente. depois, porque reprisou, eu realmente vi. Só não vi Entendi. na época mesmo, original, mas eu vi Não, eu depois. vi na época, eu comprei Era o CD. mosca. Eu comprei, não, eu pedi pra minha mãe comprar. Mas eu tinha A fita. CD, eu colecionava figurinha, porque na minha época tinha figurinha de álbum, de figurinha que a gente Uhum. comprava na banca, né? E completava. Ai, eu tô ótimo. É, e teve Chiquititas e teve Malhação, porque aí a Malhação eu não Malhação, vi. Malhação eu não vi. porque Malhação eu não vi. Malhação, enquanto as Chiquititas estavam ali na minha idade, a Malhação já estava numa idadezinha Malhação ali era avançada. infanto-juvenil, vamos dizer. Era Estavam juvenil. pré-adolescentes, uns adolescentes, um pessoalzinho bem sem camisa, uma coisa meio. Uhum. Eita, eu falei, então, né? Malhação, inclusive, eu lembro de. Caramba, talvez eu não tinha lembrado de Malhação.
talvez essa seja a primeira coisa que me pegou nesse. A televisão olhou pra mim e disse: tá vendo, bichinho? Vai ser Olha, aqui, ó. é isso Foi que a dá. do. Eu não lembro o nome dele, mas era que tinha o Bernardo e a Bernarda, alguma coisa. Era isso. Eu tô Eu ia errado? pe- Não sei. Internet, me corrija, por favor, não me cancela. Deve. Era. Caramba, eu não lembro. Eu lembro deste Ai, nome. Talvez eu nem não vou fosse. lembrar dos nomes, amor. Agora você me mostra os atores, eu lembro de cada um. Eu vou. Mas Eu tô com o computador pesquisa que eu abertinho só tô no aqui. celular aqui, eu não tenho como pesquisar. Era Bernardo Mas mesmo. que tinha. Cadê? Eu peguei a época da Marjorie Chiano. Não, da Marjorie Chiano já foi um pouco Eu cheguei a depois ainda, ver eu a peguei Marjorie este também. ano. Pronto. Eu Mas cheguei a eu ver comecei ela. antes, eu comecei com aqueles atores que já estão velhos hoje. É quando a Malhação era academia. Não, mas então não é para tanto. Não? Foi quando começou a ter escola. Ah, pronto. Porque quando eu No cheguei já era início escola. que começou a ter escola. Quando virou para escola, eu falei, aí, gostei. Que Peraí, academia nunca era. foi meu forte, não é mesmo? Eu não sei nem o que era. Era Bernardo e Betina. Continua. Tiago Rodrigues. Foi o primeiro que eu lembro que eu parei e eu disse: quer saber? A gente vai acompanhar esse negócio aqui? Vamos Eu assistir lembro do, episódios? eu lembro do Irã Malfitano. Irã, pronto, eu já não lembro dele. Sabe onde é que eu lembro do Irã Malfitano? É ele, né? Irã Malfitano. É. Eu lembro dele em Donas de Casa Desesperadas. Que se você. Isso é dos confins da Da televisão Rede Globo. brasileira. É, Não, era Rede TV. A Rede tá TV, aí. a Rede TV chegou a passar, muito tempo atrás, Desperate Housewives. E eu sou apaixonado por Desperate Housewives. E eu Tá. estou vendo na sua cara, senhor Pacheco, que você nunca assistiu. Jamais te julgaria. Não, nunca vi. Que você nunca assistiu. E isso é inaceitável para um homem sexual não ter assistido Desperate Housewives. Não sou. Fernanda, só um momento. Inaceitável. Fernanda, não sou da época do Mau Mau e do Mocotó. Eu sou um Eu também pouco não. depois. Você que é da época, tá, Fernanda? Eu não lembro de nada disso. Cauã e André Max. Ai, cara, eu não vou Não lembrar lembro. mais, assim, Eu sei porque a pessoa, eu sei quem é, tipo, Ah, de sim. fotos, porque é cultura Aham. pop. Mas eu não achei, não peguei nada disso. Pois é. Mas enfim, Desperate Housewives é uma série maravilhosa que toda tá na carteirinha. Vou pegar a sua carteirinha se Mas você não olha assistir. só, eu E sempre aí a fico Rede TV implicando. fez uma versão depois. Fez uma versão Aham. muito ruim, uma versão péssima de Ah. Desperate. E aí o William Malfitano fazia. Ele já nos seus 40 anos fazia um personagem do menino de 16, que até hoje eu não Ah, entendi. E aí, sempre, sempre. Eu, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Ai, que mas bacana, não é mesmo? depois eu posso voltar se quiser. Eu estava falando do. Ah, eu falei do Thiago Rodrigues, não falou nada, mas pô, isso não era Nossa, importante. peraí, que eu lembrei aqui de outra série que me aconteceu. Ai, que vergonha, de quem que foi a ideia dessa live? É, eu não sei se você conhece essa série, porque também é dos confins de Queer as Folk, que passava de madrugada numa HBO distante. Ah, Chamava Oz. eu sei. Ah, eu já entendi. Peguei aqui já. É. Não precisa nem ter assistido. Se você souber algo de Oz, você Se pegou você essa pesquisar Oz na informação. Deep Web, você já sabe do que eu tô falando. Pegou. É. Sim, sim. Menino, Durante a madrugada. Foi eu longe. assistia um Oz de madrugada que eu olhava aquilo, aquela virilidade toda Aqui. e aquilo tudo e, e, e mexia comigo. Entendo, Mexia entendo, comigo. entendo. Faz todo sentido. Não é, menino? Eu fui muito mais eu fui aquela criança, de novo, porque eu bloqueei muita coisa, eu não fui tanto aquela criança de sentir vontades em personagens.
Eu fui mais aquela criança de aplaudir e glorificar personagens femininas, que eram Ah, muito mas, fabulosas. mas eu fazia Eu isso tinha muito mais enquanto isso. É as duas desejava. coisas, né? Eu, Por tinha- que não? eu fechei, eu não E eu olhava. sempre. Espera aí, E eu, eu não vou não. Sabe, eu fazia muito mais isso. mas eu vou te falar que eu também sempre fui desses. Eu sempre gostei de série, filme que tivesse assim, uma mulher muito foda, com uma história muito foda, aquela, Uhum, sabe? Tipo, eu gostei. A minha irmã, que eu não sei se ainda tá assistindo, ela sempre gostou muito de filme de ação. E aí eu uhum, sempre amava, tipo, Tomb Raider, assim, sabe? Tipo, essas mulheres fodonas que são uhum. as protagonistas e que matam todo mundo e que não sei o quê. Esse tipo de filme eu também gostava muito. Eu sempre gostei Eu muito de sempre ver fui desses. mulher incrível, assim. Uhum. Aí, ó, Eu não sei. Eu sempre gostei muito também de vilãs, justamente porque elas eram fabulosas. Eu até anotei Maria do Bairro por motivos de Soraya Montenegro. Eu anotei aqui. Gente, como eu esqueci de Soraya, Maria do tá, ah, Bairro e a eu anotei. Usurpadora. E a usurpadora por motivos de. Anotei aqui. Gente, Porque, justamente por Gabi isso. Spanik. Porque não era só. a, a- foi por Ou conta não, de dona Oz, eu vou ler o Alissa, comentário. Foi, eu não sabia disso. Que foi por conta de Oscar que a HBO recebeu o título It's Not TV, It's Porn. Eu é porque não. um dos. Eu não sei se. Eu interpretou que ela tava tirando onda. Porque Deve ser, então. dos slogans da HBO é It's Not TV. It's Ah, HBO. mas também It's Porn. Porque eu não sei se foi o começo, mas dali pra cá a gente tem bastante. Desinvestou. Cara, e eu Tô vou te muito bem falar. assistindo uma série do nada, veio para a minha cara um negócio mais tranquilo. Uma glande aqui, oi. Acontece. E aí Eu, você eu fico desvia, ainda evitando bem que a mesmo. TV é 3D. Então, acontece. Cansei de. Tô assistindo Game of Thrones normal, as guerras, a Como quem não luta. quer nada, uma Pai chegou cabeça. na sala, pá, vem Pá, um pau na minha né? cara. Bastou a mãe aparecer, pronto. E brota Já é a hora do uma nesguinha de uma HBO. nádega HBO direita é ali. você. HBO é maravilhosa. Ai, gente, a HBO tem uma série que chama O Negócio, brasileira, de 2013, que são umas garotas de programa que usam o marketing para crescer na vida. É muito boa, inclusive. E a minha mãe assistiu essa série comigo. E são garotas de Ok, programa na tá bom, HBO. Então você imagina. O tá episódio tem bom. 50 minutos, eu acho que 30 minutos é só de. A única coisa que mãe assistiu comigo foi aquele filme de Jesus de Nazaré, que tem 5 horas e meia, que é um Jesus. Eu sempre tive medo daquele Jesus. Eu não consigo. Boa Eu parte da não minha sei nem infância do eu tinha que você está medo de falando. Jesus. É um filme. Ai, pesquisa depois. Tem um filme. Com certeza, Hoje ele não pesquisarei. passa mais. Deixa eu só Para. terminar de olhar as cenas de Oz, que É. eu pesquiso já. Era um filme que passava nessa época de Páscoa e tudo. Passava todo ano. Nossa, mas 5 horas de filme? 5 horas e meia de filme. Eu tenho a impressão que eram 4 partes, porque eram 4 filmes, mas era um conjunto só, que contava do Nossa, nascimento à ressurreição. Era horrível. E eu gente. sempre tive muito medo. Era Aquele horrível. filme, eu me traumatizei. Era horrível. Era horrível. Porque eram 5 horas e meia do negócio que eu não queria ver. Porque Titanic eu assisto tranquilo, mas Jesus de Amo. Nazaré. E um Jesus tão branco, do olho tão azul, que parecia um boneco de cera, eu morria de medo. Metade da minha infância foi traumatizada. Eu tinha medo de Jesus De medo de por causa Jesus. desse filme. Eu tinha medo, morria de medo de Jesus. Eu ficava. Gente. Tipo, a Lagoa Azul na sessão da tarde, né, Fê? A Ou Lagoa Azul. A a Lagoa Lagoa Azul. A Azul. Lagoa Azul. Mexeu. A Lagoa Azul mexeu. Mexeu, mexeu. É. A minha mãe fez um cruzeiro uma vez que ela tirou as fotos de um lugar que ela disse que foi onde filmaram a Lagoa Azul. Aí eu Hum, já me a causou Lagoa assim. Azul. É. Ficção. A Lagoa Azul foi interessante. Obrigado por essa. Deixa eu botar aqui, eu anoto para pesquisar depois. Cenas Ou, da olha Lagoa só, Azul. sabe outra, ou é muita coisa mídia, Fernanda. Outra série que eu adorava, que aí já entra no reality show, Queer Eye for the Straight Guy.
A versão Pois original de eu, Queer Eye. eu não peguei a versão original. Não, Nem não eu. peguei a versão Nem original. eu. Eu, hein? Sei nem do que você tá falando. Não peguei a versão original. Eu gosto muito da versão nova, do Uhum. Queer Eye. Ah, inclusive, não assisti tudo, mas o que eu assisti, acho que eu só não assisti completa a última temporada. A temporada Mas no gosto Japão, eu também bastante. não. Pronto. Tentei assistir, voltar para conhecer a original, mas Uhum. ela tem uma disparidade muito grande por motivos da época que ela se encontra, né? Não tem como. Sim, É bem complicado a gente assistir hoje coisas dos anos 90, porque eu sim. nem era dos anos 90, né? Mas enfim, foi um Mas eu acho exemplo. que era, é início dos Eu 2000. nem lembro. Tal, eu acho que é bem do início mesmo. Entendi. Ah, mas Ah, eu gostava. porque você assiste hoje, é de 2003, porque você assiste hoje coisas já de uma época diferente e não se colocar naquela época machuca muito a obra. Machuca muito. Sim. Então é algo que eu não me adequei por isso. Tentei, Uhum. quis. Mas eu disse, não preciso também, né? Ah, Continuar, deixa pra vamos lá. continuar com outras coisas. Tem outras séries. Sim. Ó, a Diana te deu um O elogio meu aí. sotaque, ai, O meu que não obrigado. é, né? Porque capixaba não tem Ai, sotaque, né? que lindo. E qual é o sotaque que eu tenho? É o sotaque do Ceará, é um negócio meio misturado. Porque eu morei em É. Fortaleza há um bom tempo, que é um sotaque diferente, e hoje eu moro no Cariri, que é no sul do Ceará, que é um sotaque bem mais forte. Então eu tenho uma mistura aí. Uhum. Obrigado. Ou outra série que eu botei. Porque assim também. Tem essa história de ser uma. De gostar muito de personagens femininos, que eu acho Uhum. fodas e tal. Gilmore Girls. Foi uma série, Aham. Eu não assisti, mas eu tenho certeza, eu sei porque que cara, marcou. que eu amava. Eu amo ainda, gosto ainda. Nossa, quando voltou, quando eles fizeram os novos episódios pra Netflix, eu quase Uhum. entrei em combustão quando eu Uhum. descobri que isso ia acontecer, gente. É maravilhoso. Não tem nada, nem personagem nenhum que despertasse, assim, desejo. Mas, cara, bota uma mulher massa Pronto. fazendo. Para mim, essa sensação é a de Desperate Housewives. Ela é a sensação de são as personagens mulheres fortes com fibra e ainda tinha a situação de uma delas tinha um filho gay Uhum, que ela não aceitava. Então isso mexia tanto comigo porque era o que eu via que ia acontecer comigo. Eu já uhum, pressentia. Era quase que cada episódio diferente entregava um pedaço da minha vida do futuro. E eu ficava. uhum. Então, é uma série muito, muito marcante para mim também por isso. Porque tinha esse personagem. No fim das contas, esse personagem era bem sociopata, então era Era tranquilo até eu mexer melhor com ele. que não se Mas aproximar. essa sensação é a que eu tenho com Desperate, de mulheres Uhum. fortes. E você acaba se identificando com elas porque eu acho que porque tem toda aquela ideia de quebrar os padrões que pra gente eram entregues, né? Que pra gente Uhum. era o que era mostrado. Então, eu acho que a gente se identificava por isso, que era uma mulher forte, Sim. uma mulher dando opinião. E aí isso ressoava mais com o que é interessante pra gente. Uhum. Não era Eram só pessoas mais que uma. normalmente não eram ouvidas e não eram Uhum. levadas em consideração, tendo Sim. um papel de destaque. Era meio que É, a gente se colocava, a eu gente acho que acabava sim. se espelhando um pouco nisso, né? Uhum. Porque na falta de um personagem queer na televisão, levado a sério na Uhum. televisão, a gente tinha esse escape. Era uma mulher forte, era uma mulher Uhum. dando as forças, sabe? Dando o quê da história. Porque a Uhum. gente não tinha. Até eu cheguei a escrever, eu acho, para o Queer Feed sobre isso. Sobre a gente ter personagens
queer na televisão nos anos 90, começo dos anos 2000. Mas nunca era sério, nunca era importante. Era sempre piada e caricatura. Então, Sim. existia, mas a representação era esquisita. Então, eu acho que é por isso que a gente ressoa tanto com essas personagens. Sim, é excelente. Que às vezes a gente não se toca disso. Excelente. Eu recebi uma sugestão aqui de série pra gente falar, que eu não assisti muito. Na verdade, não assisti nada, eu não gostava muito e vou ser cancelado por isso. Sex and the City. Bate aqui. Pá! Eu não assisti Sex and the City. Pode cancelar. Ah, eu achava um Cancela, porre. cancela. Não tenho problemas. Cancela. Meu Deus, derrubou a live. Caiu agora por isso. Vamos ser cancelados. Já chegou aqui na porta o fiscal de carteirinha, tomando minha carteirinha de homem afetivo, porque não achei Sex and the City. Sim. E chegou ao ponto de, eu vou ser bem sincero, a internet chegou ao ponto de eu não vou mais assistir. Porque falaram demais, me encheram o saco muito e eu não consigo. Sim. Eu Aí sei que se eu assistir, eu vou odiar. Eu assisti os filmes, eu até assisti os filmes, mas eu não assisti a série, sabe? Tipo, eu tinha uma noção de quem era quem ali e tal, né? Quem era, que personagem era o que ali, assisti os filmes porque os meus amigos gostavam muito, aí a gente acabou assistindo, juntando pra ver e tal, não sei o quê, mas a série mesmo, ó. Não achei. Ou quem tiver dado essa dica, quem tiver sugerido, desculpe, mas não vai ser nessa live que a gente vai Foi falar. Felipe. É meu amigo, não dá nada Eu não. não sei quem é, mas Ele sabe que eu acho um porre. mas eu acho que é justamente o que a gente acabou de falar. Essa série e tantas outras são importantes para nós por isso. Porque a gente não tinha outra representatividade. Então a gente se pegava nessas mulheres fortes, nessas mulheres donas de si. Porque era o que tinha. E aí era o que a gente comentou. Eu acho que se enquadra em Sex and the City. Assisti? Não. Mas ouvi tanto, me encheram tanto o saco, que aí eu sei que é por isso. Então, Vamos falar das séries que hoje em dia a gente tem que estão fazendo muito bem o papel que estão suprindo essa falta que a gente teve durante tanto tempo na programação. Meu namorado entrou. Beijo, amor, tô com saudade. Ai, que fofo. O meu namorado entrou, eu queria mandar um beijo pra ele. Tá. E dizer 4 horas sai, depois. porque eu tô usando a internet. Então eu queria aproveitar. Estava no meio da discussão, eu não quis dizer. Para dar esse recado, que eu tô precisando da Wi-Fi. Sai, por favor. Eu queria, dá para ouvir, vem para a porta, dá para ouvir tudo. Eu fiz. Eu queria um ring light, por favor. Eu sei que, enfim. O que é que a gente estava falando? Das séries de hoje. Eu fico muito feliz Sim. que os novos viados têm essas séries, sabe? É algo muito bom. Quando você aproveita. Porque existe também aqueles fãs tóxicos e tudo. Eu não preciso mencionar nada, mas fãs de Drag Race. Boa noite, boa noite. Samuca também entrou. Então, eu fico muito feliz com essas milhões de séries e esses milhões de personagens que aparecem. Porque pode parecer besteira, mas é quando a gente começa a se identificar. É algo muito louco. Deixa eu falar um negócio antes que o Samuca saia. Porque o Samuca, ele não tem paciência para essas coisas. E é para ele esse recado. A gente está falando aqui, Samuca, das séries de hoje em dia que suprem aí o espaço da representatividade LGBT que a gente não tinha nos anos 90, na nossa infância. Sei que você é um pouquinho, mas... Então. E Samuca, hoje em dia, ele não tem paciência para nada. Ele chegou num ponto em que todas essas séries que a gente vai falar, vai passar por Glee, por Pose, pelo caralho a quatro,
pelo caramba quatro, desculpa. Ele não tem paciência para nada. Ele tá pouco se lascando. A gente manda sugestão de música, manda sugestão de série. Ele fala, quem é essa? Ai, não quero nem ver, prefiro a morte. Essas coisas todas. Vamos voltar, então. Dá só um recadinho para ele. Tô com saudade, Samuca. Fiquei até cabisbaixo. Não, Mas nada. eu A fico, gente eu fico ignora. A gente muito. finge que ouve, mas ignora. Não, eu por mim, bloqueava. Mas, não, é brincadeira. Eu nem conheço, gente, desculpa. Eu nem conheço. Maravilhoso. Eu caí de cabeça quando eu era criança. Desculpa qualquer coisa. Isso é verdade. Mas, enfim. Sério? Quando, Você tem que me contar isso depois. não, vamos lá. Não, Eu me não contar só no privado caí. depois. Eu não posso contar. Eu não só caí, Não, eu viado, a rolei de uma gente tem escada. 15 minutos, viado. Foi Quê? muito, enfim. Ai, depois você vai me Foi. contar isso. Vamos falar da série de hoje em Coisa. dia. Eu fico muito feliz. Tem algumas, até a gente pode dar dicas se o pessoal quiser. Mas, de novo, isso é tão interessante porque eu consigo agora identificar. Eu não gosto de crianças, mas eu consigo agora identificar Um beijo, Lucas. pré-adolescentes, adolescentes. Um beijo. Não, assim tá ótimo, assim eu tô amando. Mas comigo mesmo, eu não sei lidar. Eu não sei falar. Justamente É porque na eu não sei presença, falar então. com criança. Sabe? Aham. Eu tenho medo. Mas é mais por causa dos pais, eu acho. Sabe? Porque tem pais que você pode tratar a criança como se fosse gente. Mas tem uns que Uhum. você tem que tratar como se fosse, não sei, vidro. Então, eu acho que é mais por causa disso que eu tenho medo. Uhum. Olha, Crônicas de tava na São minha lista, eu ia Francisco. falar. Crônica de São Pedro, Francisco. Que é uma que é Antigona e voltou agora, enfim. Tem versões e versões. me julga, mas não me cancela. Me corrige, mas não me cancela, como diz o João. Não consegui assistir Crônicas de São Francisco. Não consegui passar do segundo episódio, eu acho. Não conseguiu nesse sentido, né? Eu já ia dizer. Tem na Netflix, mas não conseguiu. Não, Não, eu comecei, entendo. mas não. A gente se coloca na obrigação de gostar de tudo. Mas personalidades não funciona. Mas está cancelado. Quando Caiu a live. o que eu estava dizendo era que eu fico muito feliz porque eu já começo a ver esses adolescentes, sabe, mais tranquilos e mais felizes consigo próprio, mais prontos para ser queer, sem Uhum. problemas. Então, Cara, eu acho que isso ajuda muito. falando em ser queer, tem uma outra série. Ultimamente eu tenho assistido muita coisa da HBO. Nossa, tudo bom? O pequeno Não, gol, tá? porque é, é, Não esperava. ultima- ultimamente eu tenho assistido muita coisa da HBO e eu peguei pra Uhum. assistir Manda a todo. senha pelo, Mano, pelo ar. eu tô assistindo não, terminei de assistir Todos Nós, que é uma série muito bacana, Não assim, conheço. super simples, não tem nada demais, Uhum. mas fala sobre uma menina não, uma pessoa não binária. Uhum. E essa pessoa é a protagonista, assim, achei muito interessante. É nacional, se passa em São Paulo, e, enfim, é toda a descoberta dessa pessoa não binária, ela tem o quê? 18, 17 anos, 18. Uhum. Tem uma menina negra, que é a cota racial do programa, mas que também fala sobre assuntos super sérios em relação ao racismo. E o primo, ela vai morar com o primo, que é gay. Então, assim, é uma série Uhum. super inclusiva, tem muito personagem não binário, muito personagem trans, muita história muito legal, assim, achei bem interessante. Tem uma série que saiu recentemente, chama Eu Nunca, que é da Mindy Kaling, tem toda a história dela quando adolescente. Eu vi que saiu, mas eu Não não é, assisti ainda. não é Henrique, necessariamente uma série queer, mas eu dou de exemplo porque eu acho que é para onde a gente está indo em uhum. construção de história, porque é uma série muito representativa. E eles não precisam apontar o tempo todo que é representativa, sabe? Eu acho que é um negócio Aham. muito interessante.
A gente até tem pouca representatividade queer, mas tem. E aí é bem interessante porque eles tratam, sabe? Não precisa Uhum. apontar dizendo, olha, nós temos. É só Você mais um gostou de Sex personagem. Eu acho isso muito Education? legal. Eu não assisti Sex Education. Ai, agora eu vou ser Tá cancelado. Eu já fui no canceladíssima. Sex and the City. Foi por mim. Ah, eu Foi também. por mim. Então, tanto faz. Sex Eu Education é não. muito É uma bom. Special, você assistiu? special, sim, eu assisti. Special. Gente. Pronto, é esse tipo de série, é esse tipo de narrativa que eu falo, que o Eu Nunca É. Eu Nunca é até bastante. Ele tem muitos clichês, mas até os Uhum, clichês eles são abordados de uma maneira mais diferente. É muito bonita a série. E Special é uhum. dessa maneira. É uma narrativa que inclui, que representa, mas também que não faz um Não, espetáculo em cima, não é sabe? super militante, né? Assim, é aquela É, coisa super, não que, super não que natural. não que haja um problema com a militância, mas enquanto for um espetáculo, vai ser tratado como espetáculo, Sim. sabe? Não vai virar inclusão. Eu nunca faz isso. O Special faz isso muito bem, sabe? Tá aqui. Essas são nossas histórias. Uhum. Você pode ver. Então, Isso, isso, lembrei agora. isso é o que a gente passa, né? É, Special, gente, aí eu para quem acabei não lembrando. assistiu, Special, que É série obrigação. fenomenal. Um garoto Não com tem desculpa. paralisia. Porque é meia hora a série inteira. Acabou, É, 30 minutos a série acabou. um Então, garoto assista. com paralisia cerebral e gay, que sai do armário na Netflix. Que sai do armário e quer sair de casa, quer buscar a independência dele, tem uma família super. Uma família não, uma Uhum. mãe, né? Super protetora. E, cara, sensacional a série. Special, muito boa. Tu assistiu Friends, Pacheco? Vamos parar agora. Assisti. Ah, Assisti. então. A mãe Eu acho dele em Friends. Special é porque não Ah, é isso, não é sobre Friends. A mãe tá. dele de Special é uma das lésbicas de Friends. Isso eu não peguei na hora, não percebi de maneira nenhuma. Ela é a esposa, não é a que é casada com o menino, é a que era a amante. Que não Ela é é. esposa, não é a Eu esposa. Ela é parei. esposa. Não, é porque ela se Não, casa com a ex-esposa. Então. eu Mas entendi. enfim, Mas foi por eu isso. É não, porque também eu não vou sou lembrar, bastante vou precisar chocado. ver. Eu sou bem chocado com essa informação. Porque até E é hoje eu olho incrível, e fico, meu Deus. e é incrível que Special também é uma série super inclusiva, né? Que tem a menina que é Sim. gordinha, tem a que tem, ai caramba, descendência do Oriente Médio, daquela área lá. Uhum. Então tem toda uma representatividade. O que você está rindo? Não, olha no relógio. Vamos indo. Vamos, tá dando certo. A gente vai ser derrubado daqui a pouquinho. Mas Ai, gente. é muito interessante. Ainda Me bem que a fez gente não entrou lembrar, nem em filme, pra gente não parar no meio do caminho, porque a série já rendeu uma falando em hora. séries, me fez lembrar de uma das grandes paixões da minha vida, todo aquele papo de personagens femininas protagonistas, me fez Uhum. lembrar de Glow. Então, se você nunca Não assistiu assisti Glow, Glow. por favor, assista. Não está É, cancelado, mas assista. É algo é muito bom interessante de mesmo, ver. porque eu tive um pouco de preguiça com os trailers que eu vi. Aí não me deu Sério? vontade de assistir. Ela é muito. Ela parece ser nichada. Ela Uhum, parece que é só para um público. Mas uhum, ela é tão abrangente nas questões que ela aborda que vale muito a pena. uhum. Não vai ter muita representatividade queer em si. Tá. Mas o personagem que tem, ele passa por um processo de descoberta tão assustador que só por ele já valeria a série. E ele nem é um protagonista. Todas Olha. as protagonistas, cada uma tem a sua própria história, que vai ser muito mais de mulheres, mas são histórias incríveis, incríveis. Principalmente porque Uhum. se passa nos anos 80. Então a gente tem Hum, que se colocar naquela época, quando se trata de trato com mulheres, trato uhum. com pessoas queer e tudo mais. Então a gente volta para isso e vê até a mentalidade de quem era mente aberta na época, Sim. que não é a mesma coisa.
Não mesmo. Vou pegar para assistir então. E para a É gente ótimo. encerrar, antes da gente ser derrubado aqui nessa live, eu acho que a gente precisa falar sobre Pose. Pose. A gente precisa falar sobre Pose. Gente, Sim, Pose é fundamental assistir. sim, sim. E aí eu coloco Pose e coloco Paris is Burning também. Que Assim, vai, que no caso não é ficção, que mas eu não entrei, então, eu não fundamental. entrei em Paris is É Burning porque porque é tá aqui filme. anotado, porque é filme, que aí eu ia, né, falar na sessão de filmes, mas tá tudo na Netflix, Pose e Paris Tá. is Burning, que Paris is Burning é um documentário da época em que Pose foi baseada. Uhum. Então, gente, é fundamental para entender o que a gente, de onde a gente, qual foi todo o caminho que a gente teve que passar. Porque, por exemplo, porque o Pose do final dos anos 80, que foi quando eu nasci. Mas, por ter sido quando eu nasci, eu não tenho lembrança Já não nenhuma. sabe. Uhum. Então eu passei a ter no início dos anos 90 ali. E aí eu comecei a me desenvolver mesmo como criança viada, foi aí na Uhum. segunda metade dos anos 90 em diante. Então, cara, nossa, que série magnífica, que série magnífica. Sim, sim, sim. É algo muito, muito Passion. especial. E a gente, quando a gente vê Pose pós Drag Race, a gente começa a entender até a própria Drag Race, sabe? Que você fica. Sim, Quando você começa a pegar referências. Pose e Paris is Burning. É bom que assistam, porque é quando você começa a entender de onde vem aquilo. é, As gírias, os nomes, os termos, tudo que é usado vem de algo. E é, aí eu aconselho a todos assistirem, principalmente quem é fã de Drag Race. Porque você passa, eu acho, a respeitar mais a arte, uhum. ao invés de só Porque colocar uma fica contra a outra e ficar com raiva, porque sabe? Você começa a entender sim. aquilo e ver a Porque verdade no que deve ser feito. quem só assiste o RuPaul's Drag Race, às vezes até acha que foi a RuPaul que inventou essas coisas todas, Uhum. que tirou da cabeça Várias das dela ali frases. com um grupo de roteirista ali, que falou, eu vou usar esses termos. E aí quando você começa a ver que tem, tipo, porra, um baita de um embasamento histórico ali, de toda uma comunidade, pô, cara, Uhum. Uhum. E toda a ideia de que família, que chama família justamente porque eram pessoas cujas famílias não tinham a vontade de apoiar, não tinham interesse em conhecer. Então é sim, muito interessante, é muito mais transcendental do que a gente consegue imaginar. Então, por é. favor, assistam. Falando em RuPaul, uma série que me surpreendeu muito foi AJ and the Queen, que é a série da RuPaul na Netflix. Me surpreendeu Uhum. demais. Eu estou vendo na sua expressão que você não assistiu. Não, eu Mas assisti. Eu vou assistir. Eu quero assistiu? ouvir eu quero ouvir o que você vai falar. Tu achou um lixo? Eu percebi. É Lixo da minha claramente palavra. claramente a série foi feita para o Money. Foi só para ter Sim. referências e se aproveitar das queens que já passaram pelo reality. Estamos com Vai 30 cair. segundos de live. Vai cair. Ai, meu Deus. Recebi aqui a novidade. A gente volta ou a gente não volta? Vamos voltar só para encerrar, só para Vamos voltar então tentar só para encerrar. a gente não tem modos, a gente não tem limite. Você tá entendendo? Você não pode, o Instagram não adianta você dar um Gente, isso é limite pra gente. ridículo o Instagram. Isso é até homofobia. Quem devia ter limite não tem Vê, coisa a gente feia. vai ter limite. Vamos lá. A gente Vamos lá, estava sim. falando de AJ and the Queen, que você ia me defender É, e eu ia ouvir com atenção a sua eu opinião. vou. Não, antes de mais nada, não é toda uma defesa, não. Eu não vou Tá. dizer que é a melhor coisa do mundo, não. Eu Uhum. vou dizer. Eu não sei se é porque eu esperava um lixo total. Tá. Isso faz diferença, a sua Faz, a expectativa com a expectativa. obra. Eu tinha menos 30 de expectativa, sabe? Eu fui Ah, assistir para vamos, sabe? Deixa eu tá.
Tem umas pessoas que eu gosto, vamos ver. Aham. Coloquei. Não odiei. É, eu Eu fiz esperava isso, eu odiar. assisti mais pelas queens que estavam Uhum, participando, pelo RuPaul, de ver ele fazendo alguma coisa diferente e tal, uhum. assim, né, diferente. Mas, Bem, várias. Mas a série me surpreendeu bastante no contar da beijo de... história. Uhum. Então, eu não odiei. Aí, falando desse tipo de série, falando de séries voltadas com a nossa representatividade, com pra gente, eu lembrei logo dela. Oi, Diana, prazer. Ah, É que ela não tá é indo só embora, agora. ela tá se despedindo de Ah, você. menina, pois tchau. O prazer foi meu, na verdade. Que bom que você ficou me ouvindo por tanto tempo. Vocês todos que ainda Ela estão por ficou por aqui, mim, você desculpa sabe, qualquer né? Não foi coisa. por você. De maneira nenhuma. Tenho certeza que ela já tinha saído se fosse outra pessoa. Mas obrigado mesmo. Ah, desculpa qualquer coisa, gente. Desculpa a bagunça. O pessoal aqui é assim mesmo. Mas Boa noite a todos, tenham todos uma boa noite. tenham todos uma Gente, boa noite. eu vou usar isso pra tudo da minha vida. Ah, enfim, AJ. Tá lá na Netflix, quem quiser. Mas é uma Não série que espero eu uma não história esperava, incrível, sabe? mas Não, é, é por mas é, isso. é Vai esperando vanilazinho, como disse o lixo. Pedro na Vai música. esperando. É bem vanilla. É vanilla e um Aquela pouquinho de criança água. insuportável. Por boa parte da temporada, eu parei e pensei, eu jamais O que que aceitaria eu tô essa fazendo com a minha criança. vida? Eu- Logo no começo, isso não é tão spoiler, não. Se for, já saiu faz tempo, então não faz. Ah, aceita que dói Logo no menos, vai. comecinho, a criança vai sair no tráfego. Sabe, a cena que ela diz, não, não vá, eu te levo para onde elas vão. Eu parei e pensei, por quê? Desde essa criança, eu tinha aberto mesmo. Oi? Foi vá, Gente, ó, tem um amiga, eu abrigo não ali, ó, quero, não. na rua tal. Uma criança que não é minha, sabe? Eu Que por não mim, para de berrar um não. segundo, você tá louca. Chatíssima a criança, Nossa. chatíssima. Então eu esperei bem, eu tava com a expectativa lá embaixo. A Se série podia você ser só The Queen, não precisava da AJ, não. Não, ao contrário. Eu tenho a impressão que ia ficar melhor, porque Eu era só a também. The Queen passando, e diz, vamos, agora conversa com a Latrice, aí volta, agora conversa com a Jujubee, Ah, aí sai, vamos conversar com agora outra. conversa Eu por com a mim, Bianca. eu por mim tava tranquilo assim. É isso aí. Me conta se você gostou de Sense8. Não, puro e simples, não. Agora, eu já estou bem Tchau. cancelado, então, prazer pessoal. Como Não não, gostei. viado? Eu vou, eu vou ser bem sincero. Eu não cheguei nem a terminar Sense8. Hum, Eu ia falar outras séries que eu não gostei, todo mundo ama, mas deixa pra lá fala. então. Vamos ficar só no Sense8. Fala. Vamos criar Eu aqui não um. sei. Eu tenho problemas. Sex and the City é a prova. Ah, Eu tenho muitos problemas com séries que as pessoas me enchem o saco pra assistir. Eu tenho a impressão que não sou só eu. É uhum. algo Eu bastante também, eu comum. também tenho. Pois é algo Sense8, na bastante verdade, eu comum. comecei a assistir assim muito tempo depois dela já ter passado a primeira temporada. E a segunda temporada eu Uhum. acompanhei. Geralmente é assim que acontece comigo. A primeira temporada passa, todo mundo acha incrível, o máximo, e ninguém para de falar. Aí quando o pessoal começa a parar de falar, eu falo, tá aí, vou ver agora se a série é isso tudo. A tua irmã saiu pra mim entrar. Ela apareceu aqui. Oi. Você jura? Quem é a sua Não irmã? é? Ju Freitas aqui. Oi, Ju! Olá. Também uma pessoa queer pode mandar um alô. Nós estamos falando só sobre coisas queer. Tudo Então, bem, Ju? Gu, meu namorado, perguntou se a gente já falou de Queer as Folk. Amor, a gente falou, foi a primeira série o quê? que a gente falou na ordem cronológica Não do falou despertar, tanto porque a criança estava lá, mas porque o a gente Lucas estava falou. assistindo, amor. Aí não deu pra gente Falou. falar Tinha que muito. falar. Mas a gente falou Mas do tinha que despertar. falar. Tinha que falar. Mas enfim, a gente estava onde? Ah, Sense8. Sim, toda essa ideia. Eu acho que bate naquilo que a gente acabou de falar de expectativa.
Não é que Sim. se muitas pessoas. Não é porque vira mainstream que eu vou achar um saco. Uhum. O que acontece é, A vira tão expectativa sobe mainstream que o muito. pessoal fala tão bem que você chega esperando algo gigantesco. Sim. Então, nunca vai suprir as suas expectativas. Porque os fãs destruíram, sabe? Pois Então, é. acaba que é por isso. Sense8 virou isso Glee. pra mim. Ah, é pra eu dizer. Glee eu gosto. Não mudou minha vida. Eu acho que o Paulo não tá mais aí. Não mudou minha vida Ai, completamente. gente, Meu Glee. Deus, Olha, eu não tinha estrutura pra Glee. Eu eu vou amava perder minha Glee. carteirinha agora. As últimas temporadas foram lixo? Foram lixo. Mas eu amava Glee, gente. Eu tinha CD. CD eu não tinha, não, mas eu baixava as músicas tudo. Eu assistia a série toda. Eu. Gente, tudo. Eu baixei aplicativo na época que saiu. Eu fiz tudo. Eu amava Glee. Eu fiz meu TCC sobre Glee. Sério? Aquilo, eu passei um Sério. tempo processando. Que incrível. Eu Elas passei um vão. bom tempo. Uhum. Que Eu fiz meu máximo. TCC sobre Glee. Sobre marcas que as pessoas amam e como Glee Aham. fez isso na época. Eu Caramba, que incrível. fiz. Eu amava É, Glee. Glee, eu assisti. Eu não vou dizer que eu tinha esse amor que claramente você tem, porque eu não tinha. Mas, e é agora que vão me cancelar de verdade. Uhum. Eu Gente, não sou. prepara aí o cancelamento. Vamos lá, vamos lá. Eu não sou muito fã de musicais. Tchau, gente. Foi isso. Eu não Um consigo. beijo, até a próxima. E, Mas eu vou te e falar, eu descobri que eu sou fã de musicais a partir de Chicago. Antes uhum, de Chicago, eu achava tudo uma bosta. Aí eu assisti Chicago, eu entendo. gostei muito, e aí depois outros foram aparecendo, tipo, ai, não, eu tenho que guardar isso pra quando a gente falar de filme, das grandes obras-primas da minha infância, desculpa. Uhum. Sair daqui Quando dos trilhos rapidinho. Mas, e aí eu passei a gostar de musicais. eu realmente. É muito difícil eu encontrar um musical que eu realmente goste, porque assim, eu sempre tenho a sensação de que eles enfiaram a música, sabe? Nunca é da maneira que eu vejo algo Ah, fluido na mas minha é cabeça. Glee, viado. Isso Não, não pois é, é por isso. Se fosse outra, eu tem não teria nem profundidade. assistido. Eu ainda Hum, assisti. É por isso. Agora eu sim. não conseguia ouvir nenhum dos covers que fizeram das músicas da Celine Dion. Odiei todos. Mentira, eu Odiei amava. todos. Odiei todos. Eu disse, você não mexa nela. Você não mexa. Mas isso é porque eu sou doente da cabeça com o Celine Dion. Então, Gente. Ai, que triste. Nossa amizade foi tão bonita enquanto durou. que foi ótimo mesmo. Ah, foi Queria agradecer. A ótimo. gente nunca se conheceu, mas É que verdade. bom que durou esse tempo. Que bom que durou esse período. Ai, deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho anotado. Outras séries aqui. Das mais novas. Looking, você assistiu? A gente. Não, Looking eu não vi. Looking Você eu não vi. jura? Juro. HBO. Assista. Uhum. Eu não tenho assento, não Assim, me mandou ainda. Me manda. Tá aqui. Looking. Se passa em São Francisco, na comunidade Eu, gay de eu, São eu, Francisco, né? Olha, pra ser sincero, vale mais pelas cenas do que pela história, na eu minha entendi opinião, cenas. entendeu, né? Peguei, peguei. Veio aqui. Chegou no Wi-Fi. Ah, é boa. Isso, Nesse sentido, ela é boa. isso é de serviços de streaming agora, eu lembrei. De Transparent. Já chegou a assistir? Não assisti Transparent, ouvi falar Pronto. muito bem. É do Prime Video. Não sei se Uhum. quem tiver acesso ao Prime Video. Me manda a senha, a gente troca a senha. Você me A manda gente da troca. Amazon, a gente manda da HBO.
Esse, querido, foi a maneira de eu jogar verde pra pegar a senha da HBO. Tu pensa que não foi? Ah, Entendi. Meu Deus, que série da Amazon eu vou sugerir. deixa eu ver. Porque Você tem não vale vários. Na nada. verdade, tem vários, eu vou ser bem sincero. O selo originais da Amazon tá dando uma surra no selo originais da Netflix. Eu não estou Uhum. recebendo um centavo. Mas pela Nem qualidade que eu. eles entregam, eu tenho que dizer isso. Então, Uhum. Transparent, eu queria de verdade que não tivesse acontecido o que aconteceu nos bastidores. Quem não Eu, souber o que eu, aconteceu. eu sei vagamente. Refresca a minha A memória. série, pronto, vamos lá. A Como diz, série como diz a realmente. Silvete Montilla. Não eu que não sei, mas explica aí para quem Aham, mas é o pessoal que está assistindo. Isso. Transparent é uma série muito, muito interessante, que conta a história de uma mulher trans que só passa a se identificar como mulher trans depois dos 50, mais tarde. Isso com filhos, com esposa. Uhum. Quando ela começa quando ela se identifica, quando ela começa a transicionar, inclusive. Uhum. Que é uma história baseada na história de vida do criador da série. O pai dele Uhum. passou pelo mesmo processo. E aí ele criou a série. A série é muito interessante de assistir. Uhum. Ela tem um clima muito é, 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 cult até, sabe? Ela tem uma ambientação que parece o tempo todo que você está num filme indie daqueles bem alternativos. É Uhum. tão leve, sabe? Quando você vê, já foi. Entendi. São Porque episódios curtos? são bem curtos. São bem curtos. E Uhum. e a temporada não é muito grande. Mas o que aconteceu nos bastidores? É uma série, inclusive, muito cheia de representatividade em questões de elenco. Uhum. Quase que completamente dos personagens que são trans são realmente interpretados por pessoas trans. Com exceção da protagonista, que é uma mulher trans, mas é feita por um homem Interpretada por um cis. homem. Sim. E, durante as gravações, este homem cis acabou assediando muitas das atrizes da série. O que foi péssimo, porque o ato é Claro. péssimo, mas Sim. também só foi vir à tona muito depois. E aí a série foi cancelada. E é tão ruim você assistir sabendo disso. É muito ruim. Principalmente porque acaba que destrói a história. Porque ele Sim. foi demitido imediatamente quando houve a notícia, ele Quando foi isso veio à demitido. tona. Uhum. E aí, o que se faz, sabe, com a série? O que se faz com essa história que estava sendo construída? Então é muito triste que tenha É. acabado dessa maneira. Mas, ainda assim, a história é tão interessante, é contada de um jeito tão interessante e levanta debates tão fora do nosso cotidiano, porque por mais que eu me identifique como uma pessoa queer, é muito difícil para mim entender a realidade das outras letras se eu não conviver com elas. Claro. E aí não é todo mundo que convive. É. Então, era muito legal. Era uma série que focava em situações muito reais, Uhum. por situações muito corriqueiras também. Coisas que provavelmente pessoas trans passam diariamente e eu nunca tinha me atentado simplesmente porque eu não é a minha realidade. Então Sim. era uma série muito necessária. Entendi. Ela, infelizmente, E, passou e por ela isso. foi encerrada, foi cancelada, ou eles Ela chegaram a foi dar uma cancelada. adaptada na história? Ela ganhou um filme no para encerrar a história em que a protagonista tinha morrido. Foi a Entendi. maneira que eles conseguiram para encerrar a história. Entendi. Mas, de novo, é tudo feito de última hora e às pressas por Não causa é. disso. Então, e é Não é ainda tudo. mais triste sabendo que era o homem que interpretava essa personagem, sabe? Porra, Que, que sentia na pele dela, né? que era, Tudo exato, que passava. que em teoria estudou a personagem, estudou aquelas situações, viveu, porque viveu. É claro que não é a mesma coisa, mas falando Uhum. como pessoa que trabalha
com cinema independente, Sim. o ator tem que viver aquilo. Então, ele sente aquelas emoções, um bom ator. Sim. Então, é ainda mais triste que ele tenha trazido isso para a história da série. Ter feito isso, né? Bom, vou encerrar, porque a gente está já há 15 minutos nessa live. Se Eu deixar, vou a contar gente vai até a segredos. Eu vou contar segredos. meia-noite acumulando live em cima de live, gente. Vocês não estão Esse entendendo. o segredo era, será que a gente vai fazer uns 20 minutos? Será que vai ter assunto? Será que dá 30 minutos? A Eu gente tava só não pensando, pode ó, passar de uma hora. Não, mas também nada impede que se não der uma hora, a gente encerra antes de uma Encerra hora. A antes. gente fala, ó, beleza, pessoal, é isso aí. O assunto era só isso mesmo que a gente queria, não é porque o assunto não rendeu, mas foi porque a gente se preparou, né? Aí deu 1h15. Olha o que aconteceu. Já tá o quê? Apagando a luz, já tá fechando aqui, botando as cadeiras em cima da mesa. Tem uma vassoura atrás da minha gente. porta, porque não dá pra ver, mas... Embora lá. Hein? Mas enfim. Conta pra mim. A gente vai fazer esse encontro semanal. Vocês querem, vocês estão assistindo, eu quero. Eu, por mim, está Eu também assinado. quero. Está assinado o não. Deixa eu colocar na minha agenda. Eu vou falar com minha assessoria para colocar na minha agenda. Alô? Mas já está. Peraí, eu tô recebendo no ponto aqui, diretor. Pronto. Vai ter sim. A produção confirmou, então. A produção confirmou. Semanalmente. A produção Confirmou. está confirmando aqui. Próxima quinta-feira. Tá aqui no ponto. Eu pedi sim. Pedi. Uma jockstrap, sim. E uma cerveja. Eu preciso já. Próxima semana é a certeza. Então, ó, quinta-feira da semana que vem, óbvio. Próxima quinta-feira, às 19 horas, a gente vai fazer mais uma live sobre o RuPaul's Drag Race. Vamos. A gente acabou nem falando dos filmes, mas vamos. Não, mas aí a gente já tem assunto para a terceira live. Olha, eu espero que você que está vendo isso se prepare. Porque aqui são duas bichas conhecedoras de RuPaul's Drag Race. Eu sou credenciada, tá bom? Mas... Por motivos vai carregar a live nas costas. Por motivos de... A RuPaul deu RT num tweet meu já. Então eu interpreto isso como o credenciamento total. No teu também. No meu, viado, a RuPaul deu RT de um post do blog, do mapa astral da RuPaul. Ela deu RT no mapa astral dela própria. Eu lembro. Olha, viado. Aqui são pessoas que autorizadas por mãe, pela própria mãe. Você tá pensando que... Mamaru, meu anjo. É a única live oficial de RuPaul. A única possível. Autorizadas. Então, na quinta-feira da semana que vem, às 19, a gente vai falar de RuPaul. Vamos falar dessa temporada 12. Sim, sim. Desculpa que foi alfabetizado em inglês. Desculpa, aí a gente fala dessa 12ª temporada, porque ela vai acabar na terça-feira. Então a gente já joga tudo sobre essa segunda... Na terça eu falei? É na sexta. Na sexta. E aí a gente já joga tudo. A cerveja subiu a cabeça aí. E aí a gente já joga também os nossos palpites para ver quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Amanhã tem a reunion. Uhum. E aí na semana que vem tem o final da 12ª temporada e a gente vai se encontrar na quinta para falar tudo sobre a temporada. E na outra semana, já que o nosso encontro é semanal e você aceitou, você assinou, eu tenho seu contrato aqui em casa. E aí na outra semana a gente fala sobre os filmes. Porque eu já tenho lista. Eu fiz lista, viado. Você não tá entendendo. Eu tô com listinha. Deixa eu ver logo, porque eu já assisti os filmes. Não. Não vou, porque eu lembrei muito mais de série do que de filme. Eu tô com tipo 4 filmes. Vai dar certo. Eu tenho uma lista de filmes, é ótima. Maravilhoso. Que aí eu já faço também a lista pra eu assistir. Coisas para a próxima live. Eu lembrei de coisas. Eu não posso. Se a gente começar a falar, já era. Gente, a gente engata já até a semana que vem. Não vai precisar entrar na semana que vem. Já vai estar na live. Eu tô empolgado já. Eu tô empolgado.
Vai. Ai, João, obrigado por ter topado essa bagunça, por essa doideira comigo. Você sempre foi maravilhoso, super parceiro do É Queer Feed. verdade. Eu- como é? Eu que Não, agradeço. Eu que agradeço, de verdade. A vida, a deusa, une as pessoas que ela tem que unir. Então, por algum verdade. motivo, a gente sempre se deu super bem e eu sempre tive muito prazer em participar de conversas, participar de o que quer que seja. E eu fico muito feliz que tenha rolado hoje, que seja algo que vai rolar semanalmente. Fico feliz demais. Com certeza Tá? vai. Então é isso. E obrigado a todo mundo que ficou e até a próxima. Sim, gente, muito Tchau, obrigado. Até tchau. semana que vem. Fica aí de olho nos stories, que a gente de repente bota aí umas figurinhas para Sim, vocês responderem e a gente comentar na live de quinta-feira às 19. Beleza? tchau. Beijo, João. Beijo pro namorado do João. Beijo pro meu namorado, que eu acho que ele tá assistindo ainda. Sim, sim, Não, sim. não Um tá. abraço para Ele todo mundo. saiu. Ele já não. Te questiona Levou pra agora. Deus. Depois a gente vai conversar, vai ter uma DR. Beijo, João. Tchau, tchau. Beijo. Vai. Tchau.